Houston, Texas, novembro de 2015. Ao lado do brilho neon de um motel na estrada, a vida de Shelby Thornburg, 20 anos, teve um fim súbito e violento. O que os investigadores acharam no quarto dela não foi só resultado de um crime, mas o início de um mistério. Cada detalhe, cada pergunta sem resposta, nos puxa ainda mais para dentro da história de perigos ocultos, confiança passageira e um predador à espreita diante dos nossos olhos. Esta não é apenas a história de uma vida perdida, mas de uma tragédia cujas feridas continuaram a doer muito depois que as luzes se apagaram. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais, Ty Notts. Se é sua primeira vez aqui, sou Ty Notts e posto novos documentários de crimes reais toda semana. Sem exageros, só true crime de verdade. Então, se esse é o seu tipo de conteúdo, considere clicar no botão de inscrever-se. É totalmente gratuito, só serve para te avisar quando eu postar novos casos. Era 4 de novembro de 2015 e nesse dia em particular, Shelby Thornburg, de 20 anos, tinha que encontrar um cliente à noite. Eram 8 da noite e o telefone da Shelby vibrou com uma ligação desse cliente. De acordo com os registros, o cliente disse a Shelby que estava a caminho. Por volta das 20h34, Shelby recebeu outra mensagem do mesmo cliente. Oi, cheguei. Shelby então enviou uma mensagem para seu gerente, Mark, 10 minutos depois, com a palavra código BOM. Mark era responsável por encontrar clientes para Shelby. A dupla criou uma palavra código para avisar Mark que Shelby encontrou o cliente, ele pagou e o serviço começaria. Então, quando Mark recebia essa mensagem, ele ficava aliviado e não incomodava Shelby por um bom tempo. Normalmente, após o cliente ir embora, Shelby informava Mark que o serviço estava concluído e tudo ocorrera bem. Mas Mark esperou e ele nunca recebeu aquela ligação ou mensagem. Isso fez com que Mark ligasse para Shelby, mas agora ela não atendia. Isso era estranho. Era uma reunião marcada, então ao acabar o tempo, o cliente precisaria encerrar e sair. Eles não podiam simplesmente ficar no apartamento de Shelby o tempo que quisessem, então Mark decidiu ir até o apartamento e verificar Shelby pessoalmente quando abriu a porta de Shelby e entrou na sala de estar de Shelby. Ele parou imediatamente, seus olhos registraram a cena à sua frente e é incrível que ele não tenha desmaiado de puro terror. Naquele momento, Shelby estava deitada de bruços, imóvel, na cama da sala de estar. Não havia ninguém com ela no quarto. Parecia que o cliente já tinha ido embora. Ele viu manchas vermelhas alarmantes pela parede, ao lado e na cama. Não demorou para Mark perceber que alguém tinha assassinado Shelby. Mark saiu correndo do apartamento e ligou para o 911 assim que pôde. As primeiras palavras de Mark foram: "Alguém está morto, alguém foi assassinado, minha garota." Shelby Thornburg nasceu em 18 de agosto de 1995, em Fort Worth, Texas. A mãe dela, na verdade, concebeu Shelby depois de ter um caso com um homem chamado Shannon durante um dos muitos períodos de separação com seu parceiro, Robert. Quando a mãe de Shelby, Leslie, descobriu que estava grávida, Shannon basicamente a deixou para lidar com a gravidez sozinha. Então Shelby nunca teve uma figura paterna de verdade em sua vida. Isso causaria um trauma sério para ela, cujos efeitos se estenderiam por décadas. Para Robert, a traição de Leslie foi ainda mais difícil, pois o relacionamento deles já estava por um fio. Mas ele decidiu ficar por perto, mesmo assim, dando a Shelby alguma aparência de figura paterna. Mas, na verdade, Robert não era a figura paterna de Shelby. Mas, infelizmente, apenas no papel, o relacionamento entre Leslie e Robert pode ser definido como bagunçado e tumultuado, na melhor das hipóteses. Leslie era muito mais jovem que Robert. Ela tinha apenas 18 anos quando teve sua primeira filha, Christina, enquanto Robert estava na casa dos 20 anos. Também não ajudava o fato de Robert passar a maior parte do tempo atrás das grades em vez de em casa, porque ele estava envolvido com abuso de substâncias e outras atividades criminosas. Por outro lado, Leslie, que criou 2 filhas sozinha, enfrentou depressão e depois caiu no vício. Em certo momento, Leslie teve problemas com a lei por emitir cheques sem fundo. Não era o lugar ideal para 2 meninas jovens sem ninguém para cuidar delas. Shelby foi criada por sua meia-irmã Christina, tornando-se melhores amigas. Christina era a protetora de Shelby. Ela tentou protegê-la de todo o mal e, mesmo jovem, fez um ótimo trabalho.
Em 2001, Leslie foi presa por fraude e, em 2004, após ela e Robert perderem os direitos parentais, Christina e Shelby foram para o sistema de adoção. Mas algum tempo depois, elas foram acolhidas novamente por Roberto, que agora estava fora da prisão, mas nada jamais seria próximo do normal para as meninas. Depois de tudo isso, Shelby e Christina foram repetidamente abusadas por Roberto. E em determinado momento, Christina foi expulsa de casa depois que engravidou e deu à luz um menino. Infelizmente, a história se repetiu porque, não muito tempo depois disso, Shelby foi forçada a trabalhar como adulta e acabou engravidando de um cara chamado LaCourte Fisher, que era conhecido como Kurt. Ele tinha 18 anos enquanto Shelby tinha apenas 14 quando isso aconteceu. Por volta dessa época, Shelby acionou o Serviço de Proteção à Criança para denunciar Roberto, que acabou preso. Kurt também enfrentou acusações de agressão e foi preso 9 meses depois. Em 11 de maio de 2011, Shelby deu à luz um menino e o chamou de Logan. Mas como Shelby ainda era muito jovem, tinha apenas 15 anos na época. E como ela não podia cuidar do bebê, pois ainda estava sob tutela do Estado, teve que entregar Logan para adoção. Logan foi adotado por uma família amorosa, que deixava Shelby visitá-lo às vezes. Quase um ano depois, essa tragédia se repetiu em 9 de agosto de 2012. Leslie, mãe de Shelby e Christina, morreu aos 38 anos. Mesmo não sendo a melhor mãe, Shelby e Christina ficaram devastadas com sua morte. Mas mesmo que a vida de Shelby não fosse perfeita, ela estava determinada a melhorá-la, mas isso era mais fácil falar do que fazer, devido às complicações com asma. Na infância, Shelby enfrentava a obesidade, o que nos deixava inseguros. Ela não saía para correr ou brincar com outras crianças por medo de uma crise grave de asma. E isso fez com que ela ganhasse peso de forma descontrolada e chegasse a uma obesidade bastante severa, mas ela conseguiu superar isso mais tarde na vida. Em 2014, Shelby já estava trabalhando para se tornar auxiliar de enfermagem, mas o destino, mais uma vez, tinha outros planos. Ela engravidou novamente, mas infelizmente, dessa vez a menina não sobreviveu. Shelby sofreu um grande abalo emocional por causa dessa perda. A partir daí, Shelby enfrentou problemas com a justiça e piora em sua saúde mental. Ela passou a fazer o mesmo trabalho adulto que via muitos fazendo em sua casa quando era criança. Algo do qual ela havia escapado por pouco no passado, mas agora a proposta era muito mais tentadora. Se você se lembra, Shelby era muito insegura em relação ao seu peso e queria fazer alguns procedimentos estéticos, mas na cabeça dela, esses eram procedimentos caros. Ao fazer os procedimentos, ela estaria mais perto de se tornar modelo. Ela sabia que o trabalho adulto era temporário, precisava de dinheiro rápido, então era sua única opção. Ou pelo menos era assim que ela se sentia. Então, mudou-se para Houston e passou a trabalhar como profissional do sexo. Mas as coisas pioraram rapidamente depois disso. Logo ela foi presa por solicitação e depois que foi solta, cruzou o caminho de um homem chamado Marcus Dwayne Johnson, que usava o apelido de Mark D. Mark, encheu Shelby de coisas boas da vida. Ele a levava para férias de luxo em Las Vegas, Los Angeles e Bahamas, e Shelby e Mark postavam fotos juntos nas redes sociais. Então, de uma perspectiva de terceira pessoa, Mark parecia ser o namorado da Shelby, mas esse não era o caso. Mark D. era o gerente de trabalho adulto da Shelby, responsável por organizar seus clientes e encontros. Shelby era a principal garota do Mark, ela atraía muitos clientes. E Mark estava ganhando muito dinheiro, o que poderia ser o motivo pelo qual ele gastava tanto desse dinheiro com a Shelby? Logo, Mark até mudou a Shelby para um condomínio muito bom e seguro em Houston, mas eles logo enfrentaram um problema. Mark e Shelby tiveram dificuldade para conseguir clientes por causa das rigorosas verificações de segurança, e quando não havia clientes, isso significava que não havia dinheiro. Então, isso deixou Mark sem escolha a não ser mudar Shelby para um condomínio que não era tão seguro. Apartamentos Conquistador, no quarteirão 7500 da Bel Air, agora ela está no 3B. Essa área era um ponto de prostituição e também não era segura para uma jovem sozinha. Mas Shelby tinha que fazer o que precisava ser feito. Shelby trabalhava principalmente em seu apartamento, o que não era seguro, pois estranhos sabiam onde ela morava. Era a única opção disponível para ela naquele momento, mas logo surgiram problemas. Problemas grandes. Shelby foi presa mais uma vez. Ela saiu praticamente impune da primeira vez, mas dessa vez não seria assim. Ela enfrentava uma pena de prisão séria e buscou um advogado para tentar reduzir ou retirar as acusações. Mas as coisas não estavam indo bem.
e era muito provável que Shelby fosse ficar presa por um bom tempo. Mas isso nunca aconteceria porque, assim que Shelby teve essas acusações feitas contra ela, ela foi encontrada assassinada. Quando a polícia chegou ao local após a ligação de Mark para o 911, eles ficaram perplexos. Nada parecia ter sido roubado, não havia sinais de arrombamento e o mais alarmante era que não havia qualquer indicação de luta. Eles perguntaram a Mark sobre a rotina de Shelby, o que ela fez naquela noite e se encontrou alguém. Foi então que eles souberam de um cliente misterioso, o homem que deveria se encontrar com Shelby para negócios. Então, naturalmente, o principal suspeito da polícia era esse cara. Mas havia um problema, ninguém sabia quem ele era. Só tinham um número de celular para investigar. E ainda assim, era duvidoso. O telefone usado para falar com Shelby era descartável e foi ativado pouco antes do assassinato. Então, enquanto a polícia precisava investigar os detalhes bizarros desse homem, eles também tentaram inspecionar o apartamento e coletar amostras em busca de evidências. O corpo de Shelby foi levado para uma autópsia porque havia muitas perguntas sem resposta. Enquanto isso, a tia de Shelby e Christina receberam a terrível notícia. Nas primeiras horas do dia 5 de novembro, Christina estava em estado de choque. Ela não recebeu todos os detalhes angustiantes, mas agora sabia de uma coisa com certeza. Sua irmã, a quem tentou proteger por toda a vida, agora se foi. Logo depois, porém, a polícia teve acesso ao laudo da autópsia e os resultados eram absolutamente angustiantes, além de inacreditáveis. Shelby tinha um ferimento único no pescoço, mas esse ferimento se tornou um tema de conversa neste caso, sem entrar em detalhes horríveis. O corte foi único, calculado, rápido e profundo, como indicavam sua gravidade e profundidade. O agressor mirou Shelby com cerca de 450 quilos de pressão em um ponto específico, devido à posição dela antes do ataque. Ela não teve tempo de reagir ou se proteger, o que explica a falta de hesitação ou ferimentos defensivos. Esse laudo da autópsia era uma grande incógnita para a polícia. Com essas descobertas, a polícia concluiu que o assassino era alguém com experiência militar ou de campo. Embora pareça mórbido, o ataque foi calculado e intencional, não descuidado. A polícia também tentou encontrar evidências de DNA no apartamento, mas teve pouco sucesso. A polícia achou embalagens de contraceptivos descartadas, levando-os a crer que Shelby e o assassino tiveram relação íntima antes de algo dar errado e Shelby morrer. Mas o assassino também foi esperto porque não deixou nenhum vestígio de seu DNA para trás. Bem, exceto por uma coisa no corpo de Shelby. A polícia conseguiu encontrar fios de cabelo de outra pessoa, ou seja, cabelos que não pertenciam a Shelby. Veja, Shelby era loira de cabelo comprido, mas fios escuros e curtos foram achados em seu corpo. E pelo que parece, era cabelo pertencente a um homem, mas falando em cabelo, a polícia também encontrou fios de cabelo feminino. Mas isso pode ser resultado de transferência, não tem como saber ao certo, mas de qualquer forma. A polícia coletou as amostras de cabelo e enviou para análise e comparação no banco de dados Combined DNA Index System. Mas logo após inserir os itens no banco de dados, a polícia recebeu uma notícia terrível, porque não havia nenhuma correspondência. A investigação deles rapidamente chegou ao seu primeiro beco sem saída. Por 5 meses, o caso de Shelby não teve pistas e, portanto, também não houve progresso. Foi um período muito difícil para a família de Shelby, tentando lidar com essa perda. Após 5 meses, a polícia trouxe algumas informações que talvez sejam a única evidência do caso. Era a gravação das câmeras do saguão onde Shelby morava, mesmo prédio em que o apartamento 3B virou cena de crime. Veja, segundo as mensagens que Shelby recebeu do cliente misterioso, a polícia identificou uma pessoa no saguão possivelmente indo para o apartamento de Shelby. E tudo sobre essa filmagem era estranho e inexplicável. Às 20h34, imagens de vigilância da polícia mostraram um homem entrando no saguão. Ele vestia camisa de manga comprida clara, calça cargo e falava ao telefone. Algo chamou a atenção da polícia. Eram 8 da noite e já estava escuro. Mas o homem estava realmente usando óculos escuros, não apoiados na cabeça. O homem caminhava com firmeza e determinação. Ele parecia alto e forte, e perto de Shelby era enorme. O homem caminhava casualmente, mas logo parecia um homem em uma missão. Ele foi visto subindo as escadas e, após 23 minutos, foi visto saindo. Mas aqui está outra coisa muito interessante. O homem parecia nem ter suado.
As roupas dele estavam impecáveis e usava óculos escuros, sem parecer desarrumado. Não havia um único fio de cabelo fora do lugar na cabeça do cara. O tempo que o homem levou para entrar no apartamento, cometer o assassinato e simplesmente sair andando tranquilamente era impressionante, ainda mais estranho. Ninguém sabia quem era o homem agora. Embora o anonimato seja comum no trabalho adulto, não conhecer nada sobre os clientes que essas jovens encontram é assustador. Mark nem sabia o nome do cliente, mas ainda assim aceitou deixá-lo sozinho em um quarto trancado com sua suposta garota principal. Além disso, o celular descartável usado para contatar Shelby era estranho. O celular foi comprado um mês antes e ativado uma semana antes do assassinato de Shelby em um Walmart local. Mas mesmo que esse celular estivesse ativo na área uma semana inteira antes do assassinato, depois disso não houve mais nenhum sinal dele. Outro detalhe muito estranho foi o fato de que esse mesmo cliente havia postado anonimamente várias vezes na internet. E ele tinha um gosto muito específico para mulheres. O cliente misterioso buscava loiras pequenas e delicadas para relações físicas. Comparando a aparência de Shelby com as preferências do homem, ela atendia a todos os critérios. Logo, a polícia entrou em contato com o Walmart, onde o telefone foi comprado, para verificar as imagens das câmeras de segurança. Mas como já haviam se passado 5 meses desde o assassinato e 6 meses desde a compra daquele telefone, a loja não tinha mais essas imagens. Isso significa que depois de todo esse progresso, a investigação agora havia chegado ao seu segundo beco sem saída. O que aconteceu com Shelby Thornburg e quem era o homem de óculos escuros? Existem algumas teorias principais. A primeira teoria é a teoria do matador de aluguel, e essa é, na verdade, uma teoria na qual até a família de Shelby acredita até certo ponto. Você se lembra da segunda prisão de Shelby pouco antes do assassinato dela? Ela foi presa por solicitação, mas supostamente estava conseguindo retirar essas acusações com a ajuda de um advogado. Acredita-se que o assassinato de Shelby foi um ataque direcionado. Shelby teria colaborado com a polícia, tornando-se informante sobre atividades suspeitas em seu trabalho. É alegado que Shelby concordou em se tornar uma informante da polícia sob a condição de ter suas acusações retiradas. E alguém vingativo na área de trabalho dela talvez tenha descoberto isso, então mandaram matar Shelby, e um assassino de aluguel, disfarçado de cliente, matou Shelby para que ela não entregasse ninguém. Essa teoria é um tanto plausível, principalmente porque várias operações foram realizadas para desmantelar muitos esquemas ilegais de tráfico humano na mesma área onde Shelby morava e trabalhava. Mas a polícia não pensa assim. Afirmam categoricamente que as operações contra esquemas ilegais não têm relação com o assassinato de Shelby, caso encerrado. Mas sejamos sinceros, se a polícia realmente estivesse conduzindo algum tipo de operação secreta, alguém aqui acredita mesmo que eles simplesmente abririam o jogo e contariam pra gente? Claro, mas só se isso realmente aconteceu com Shelby. A verdade é que provavelmente nunca saberemos, porque eles provavelmente nunca vão contar, e você realmente não pode culpá-los por isso. Eles potencialmente têm dezenas de mulheres para proteger que estão disfarçadas, e revelar o nome de apenas uma poderia desfazer toda a investigação. Mas considerando quantas outras mulheres se espera que estejam envolvidas nessa operação e o fato de que todas elas estão dentro do círculo de supostos colegas de trabalho de Shelby, essa teoria parece não só plausível, mas também muito provável. Mas essa é realmente só a minha opinião. Algumas pessoas acreditam que Mark foi realmente o culpado aqui. Mark encontrou o corpo de Shelby e atirou do apartamento seguro em Houston para um local duvidoso. Simplesmente para que ela pudesse ver mais clientes. Muitas pessoas suspeitaram de Mark no começo. Eles acharam estranho que Mark convenientemente não soubesse o nome ou quem era o cliente. Antes de agendar reuniões com Shelby, Mark filtrava os clientes em potencial dela e analisava informações suspeitas. Primeiro, Shelby era sua principal cliente e fonte de renda. Se alguém tinha que protegê-la, era ele, pois, se a perdesse, perderia quase toda a sua renda. Mas o fato é que os investigadores realmente investigaram Mark no começo e ele foi inocentado de qualquer envolvimento. O caso está praticamente encerrado. Não há evidências ligando Mark a nada, e embora ele devesse ter investigado melhor os clientes da Shelby, não há motivo claro para ele querer tirá-la do caminho. A próxima teoria é aquela que a polícia acredita fortemente ser verdadeira. Até o FBI entrou nesse caso e apoiou essa teoria, que é a teoria do serial killer. Investigadores acreditam fortemente que o assassinato de Shelby foi cometido por um serial killer. E isso é crível até certo ponto.
Como o cliente, possivelmente um serial killer, tinha preferência específica por mulheres, essa teoria também parece plausível. O serial killer buscava mulheres loiras, baixas e do ramo adulto. Há literalmente evidências desse homem tentando procurar mulheres que se encaixam nesses critérios. A polícia e o FBI estão certos com essa teoria. Isso é típico de serial killers, desde Jack, o estripador, até seus inúmeros imitadores. A polícia e o FBI acreditam que, pela natureza do crime, o serial killer tem experiência, e ele pode até ter cometido crimes, em Nova Orleans e no Texas. O FBI apostou nessa teoria, e Shelby foi até incluída no site como possível vítima de um serial killer. Mas o fato é que, independentemente do que ocorreu com Shelby, seu assassino segue à solta e provavelmente procura a próxima vítima agora. Até agora, os fios de cabelo da cena do crime não foram testados com genealogia, causando indignação. Esse assassinato ocorreu em 2015, não nos anos 80 ou 90. Técnicas avançadas de DNA e genética, apesar do custo, podem trazer avanços ao caso. Neste ponto, parece que é realmente só uma questão de conseguir os fundos para fazer esse teste de DNA. Mas pode haver mais coisas nisso que simplesmente não sabemos. Christina, irmã de Shelby, está se dedicando para divulgar o caso dela. Ela fez uma página no Facebook para compartilhar novidades e falar da vida e criação de Shelby. O caso de Shelby não teve a atenção necessária antes e nem agora. Só após Gavin Fish, youtuber de True Crime, contatar a irmã de Shelby e investigar profundamente sua vida e assassinato. Foi então que o caso dela ganhou destaque. Gavin ainda aprimorou as imagens do saguão do apartamento. E sendo sincero, alguém deveria conseguir reconhecer esse cara com bastante facilidade. Ainda há muito pouca informação sobre o caso de Shelby, especialmente sobre sua vida e as dificuldades que ela enfrentou. O que o público conhece é graças à página do Facebook de Christina, além de Gavin e outros youtubers e podcasters de True Crime que divulgaram o caso. Após quase 10 anos, Christina ainda espera que as autoridades solucionem o assassinato não resolvido da irmã, buscando o encerramento necessário para superar essa perda. Shelby era uma pessoa, um ser humano, e independentemente do trabalho, voluntário ou não merecia ter sua vida tirada assim. A família de Shelby não merece ser deixada no escuro ou ser tratada de forma diferente. Shelby merece justiça, assim como qualquer vítima com um estilo de vida ou profissão considerados normais também merece. Todos merecem respeito independentemente do trabalho ou desemprego. Todos são seres humanos que sonham em mudar o mundo, ou pelo menos suas próprias vidas ou as vidas de suas famílias. Você pode pensar o que quiser sobre Shelby, mas isso não importa. O que importa é que o assassino dela segue foragido. E toda mulher que se encaixa na mesma descrição de Shelby está em grave perigo. Obrigado por ouvirem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais, Tie Knots. Quero agradecer especialmente a alguns membros do canal, incluindo Rich Davis e Asriana Halleck. Se você também quiser se tornar um membro do canal, terá acesso a novos vídeos, às vezes dias ou semanas antes de serem disponibilizados ao público. É uma ótima forma de apoiar o canal. Agradeço a todos que escolheram fazer isso. Para participar, clique no botão inscrever-se abaixo do vídeo ou use o link na descrição. E não se esqueça das novas histórias de crimes reais. A camiseta Nunca é um Manequim também já está disponível no link abaixo. Ao comprar, você apoia o canal e ganha uma camisa incrível. Se gostou do vídeo, veja esse outro caso interessante que cobri e inscreva-se. É totalmente grátis e te mantém atualizado com meus vídeos futuros. Sou Tie Knots e vejo vocês no próximo vídeo.